E aí, meu povo, minha polva, tô de volta. Tudo bem com os teres, com vocês? Ai, prof, tô bem, tô bem. Então, olha só. Oi, Tiaguinho, seu lindão. Ah, tirou o platinado da cabeça, menino. Olha. E esse neném lindo aí, Vivian, é o quê? Que gracinha, gente. Minha irmãzinha mais nova. Que linda. Tá assistindo a aula do mentor. Ai, que maravilha. Vai traumatizar a menina, tá? Mas tudo bem, vamos deixar ela aí, porque, né, E é uma participante ilustre. Fala, Henriquinho. Maria Eduarda, quanto tempo? Igor, tudo jóia? Ananda do Caminho do Goiás. Samuel, fala, Samuel, você tá louco para falar comigo? Que graça. Gente, na última aula, eu estava querendo mostrar um arquivo, né? Aí, quando eu fechei o Zoom, que a reunião encerrou, que eu estava tocando viola também, eu falei, foda-se, né? Esse arquivo. Aí abriu, né? Coisas boas são assim, né? Aí, só de pirraça também, eu não fechei mais. Deixei ele aqui para a gente ver o exercício que eu estava falando de lei de Ohm. Você lembra? Eu lembro, lei de Ohm. E aí, o exercício que eu queria te mostrar é justamente esse aqui, seus lindos e lindas. Olha só, vou aumentar o zoom dele aqui, ó, né, para ficar mais visível para a gente, tá? Ah, tá. Ó, que isso, hein? Olha, gente, mas esse professor tá... Olha, gente. Tá, eu vou aumentar um zoomzinho aqui, pã. Aí, olha só. Ele fala o seguinte para a gente. Em uma disciplina de circuitos elétricos da FATEC, né, que é a faculdade que fez essa questão, o professor de física pede aos alunos que determinem o valor da resistência elétrica de um dispositivo com o comportamento inicial ômico, tá bom? Então, olha só. E aí, ou seja, obedece à primeira lei de Ohm, ou seja, vai ter a resistência elétrica constante. Para isso, os alunos utilizam um multímetro de precisão e submetem o dispositivo a uma variação na diferente potencial elétrica, anotando os respectivos valores das correntes elétricas observadas. Dessa forma, eles decidem construir um gráfico contendo a curva característica do dispositivo, conforme apresentado. E aí, Henriquinho, você vai lembrar, seu bonitão, que o titio falou o seguinte: até onde ele for reta é ômico. Então, no nosso caso aqui, ó, vou fazer de Vermelhovski, você vai perceber que até aqui, ó, até o 10 vai ser ômico. Depois, né? Não. Ah, sério, professor? Como é que você sabe disso? Ué, porque olha só. Você lembra que eu te falei que a resistência não é U sobre I? É, você falou mesmo. Então, olha só. Se eu pegar 6 dividir por 2 dá quanto? Fala para mim, Samuel. 3, professor. Ah, então tá bom. E agora, se eu pegar aqui, ó, 12 e dividir por 4, ué, professor, continua dando 3, né? 18 dividido por 6, ué, professor, dá 3 de novo. 24 por 8, 3. 30 por 10, 3. Santa periquita, Batman. Professor, então é 3, né? Só que aí você tem que tomar cuidado do seguinte, ó. Você tá vendo o eixo do gráfico que está em miliamperes? Então, você vai dividir aqui, ó. 6 dividido por 2.000. 2 vezes 10 a menos 3. Então, esse menos 3, quando ele está negativo aqui no denominador, ele vai para cima positivo. Por isso que vai ficar 3 vezes 10 ao cubo. E isso dá quanto, amores? Uai, professor, dá 3 quiloohm. Daí ser letra A. Viu um exemplinho aqui? Eu queria muito que você visse isso. Dúvida até aqui, bebês? Deixa eu ver a carinha de vocês. Não? De bots? Tá. E para ilustrar melhor isso ainda, porque às vezes você pode ter dúvida, mas tem vergonha, né? Normal. Então, eu vou agora limpar esses desenhos aqui e vou mostrar aqui, ó, uma simulation que eu preparei para a gente. Ai, professor, como você está, hein? Pois é, obrigado. Então, olha só, nessa simulação, lá do site FET Colorado, que eu falei, sempre mostro para vocês, quando eu dou a chave aqui, né, conecto, vai fluir uma corrente elétrica e essa corrente flui do polo positivo, do maior potencial, para o menor. Está muito devagarzinho, mas essa setinha está andando. Você está vendo que quando a tensão é 5 volts,
A corrente, olha aqui para você ver, ó, é 0,5, né? Tá vendo? Tá aparecendo aqui, 0,5. Tá bom, professor, e agora? Se eu dobrar essa tensão, for para 10, a corrente, gente, tem que dobrar também, né? Para manter o quê? Essa resistência aqui de 10 constante. Gente, professor, faz aí, vamos ver. Ó, então vamos aumentar, ó. 6, 10. Ó, é mesmo, professor. Você dobrou a tensão, dobrou a corrente para satisfazer o quê? A resistência constante. Uma vez que R é U sobre I. Se eu dividir 10 por 1, tem que dar 10. Da mesma forma, se eu fizer 5 sobre 0,5, igual estava, né? Olha só. Ó, 5 sobre 0,5 deu 10. Professor, mas eu estou percebendo que qualquer valor aí na intermediária, aí, ó, se aumentou para 6, a resistência continua sendo 10, né? Por quê, professor? Continua sendo porque é um resistor ômico, que é aquele que não muda. Ah, entendi, prof. Então aumenta aí, ó. Põe 100 aí. Nossa, 120. Ai, gente, deu 120 sobre 12, que deu 10, mesma coisa. E aqui, por que eu coloquei essa lâmpada? Porque, assim como a resistência que eu estava falando lá no chuveiro, quem vai fazer brilhar mais aqui não é a resistência da lâmpada, é a corrente. Quem faz o chuveiro esquentar é a resistência? Não, é a corrente, né? Quanto menor a corrente, menor o brilho. Ou seja, menor o aquecimento do chuveiro. Quanto maior a corrente, maior o brilho, né? Ou maior o aquecimento do chuveiro. Até aqui, meus amores, dúvidas? Não? Então, beleza. Então, agora, nós vamos falar da segunda lei de Ohm. E aí, alguém falou aqui no chat comigo, eu fico até arrepiado quando isso acontece. Deixa eu ver. Bate-papo. Não, de boa, de boa. Então tá, vou interromper aqui o compartilhamento e vou fazer o seguinte. Eu vou fechar. Agora, se você puder, faz um favorzinho para o teacher. Vai lá naquela coisa branquinha lá, no quadro branco, que não está branco, né? Porque eu estou com a matéria de energia cinética do semestre passado, e foi a nossa primeira matéria, por isso que eu deixei aqui, só para a gente relembrar esses bons tempos, tá? Então, olha só. Agora eu vou falar sobre a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, eu te falei que está ligada ao circuito, não é? Você viu ali na simulação, quando eu aumentei a corrente, a tensão aumentou a corrente. Agora, a segunda lei de Ohm, ela vai estar ligada ao condutor. Aquilo que eu falei no início da primeira aula. Quanto maior o comprimento, né, mais difícil para eu atravessar aquele campo de batalha, né? Aquele cano, quanto maior ele for, mais a água vai ter resistência, né? Vai tentar, né, segurar a passagem daquela água. Então, da mesma forma, nós vamos falar do condutor. Um condutor maior, né, vai ter uma resistência maior. Mas eu vou colocar aqui agora para vocês. Olha só. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Setinha aqui, ó, para manter o padrão. Segunda lei de o quê? Oh, nossa, professor. Então, a segunda lei de Ohm está na página 10, tá? Desse livro 10. Página 10, livro 10. Então, tá bom. E ela, ao contrário da lei da primeira que estava ligada ao circuito, está ligada a quem? Está ligada ao condutor. E aí, olha só. Se eu tenho um condutor aqui, ó, dois condutores de tamanhos diferentes, ó, mesma espessura, mas tamanhos diferentes. Ora, pensa comigo, se esse cara tem um comprimento, ó, vou falar que esse aqui é o tamanho L, L1, e esse aqui é o tamanho L2. Você está percebendo que, como L1 é maior do que L2, possivelmente, né, a gente vai então entender que a resistência no condutor 1 vai ser maior que a resistência no 2, né? Ah, senhor, beleza, concordo. Vamos agora fazer uma outra situação. Essa aqui é a situação 1. E agora eu vou fazer uma situação 2.
aqui comigo agora, ó. Eu tenho um condutor largão, são os dois têm o mesmo tamanho. Esse é largão, né? E esse aqui, ó, é bem estreitinho, ó. Nossa, professor, estreitinho demais, fininho demais, não me atende. Calma, se contém, tá? Então, ó, você vai ter uma área de secção, né, transversal aqui, ó, A1 e aqui A2. Sabe o que vai acontecer? Quando você tem uma área 1 maior do que a área 2, qual você acha que vai ter mais dificuldade para passar esse elétron? Quando caminha largo, espaçoso ou quando é estreitinho? O professor, quando é estreitinho, né? Então, a resistência, ela em 1 é menor que a resistência 2. Isso são ideias que eu estou colocando na sua cabeça. Até aqui, vocês concordam, discordam? O que vocês me dizem? Ah, tem um negócio aqui no chat. Vamos ver aqui. Ô, Vector, Fala. o que esse L aí significa? O L significa comprimento, tá? Ah, tá. Já o A significa área. Agora eu vou escrever, tá? Direitinho, ó, L de comprimento, tá? Mas primeiro, Ananda, eu só estou querendo que você entenda a ideia. Que se eu tenho um comprimento maior, eu tenho um obstáculo maior, um caminho maior, então uma resistência maior, né? E também da mesma forma, quando eu tenho uma área maior, o caminho é mais largo, é mais de boa, de box. Então aí é mais tranquilinho, né? Alguém falou assim, não entendi, ó. Júlia, vamos de novo, Júlia? Olha só. Eu vou fazer a fórmula agorinha para você, mostrando, né, sobre essa resistência. Mas antes, eu queria que você pensasse o seguinte. Imagina que isso aqui, ó, sejam dois condutores. Um tem um comprimento L1, grandão, vitelão, enorme. E esse aqui é um comprimento menorzinho, L2, mais diáfas. Esse aqui é uma África, esse aqui é um diáfas. Sacou a analogia? Não tá bom. Então, olha só. Se L1 é maior que L2, o que a gente pode perceber? Que eu vou ter um caminho maior para eu passar aqui, não vai? Então, a resistência elétrica do condutor 1, ela possivelmente será maior do que a do condutor 2. Ah, tá bom, eu concordo. Para a situação 2, eu quero te mostrar o seguinte. Dois condutores de mesmo comprimento, tá? Mesmo tamanho. Aí eu tenho um que é bem largo, assim, né? Bem grosso, e outro é bem fininho. O que você percebe? Que o que tem uma área maior vai passar mais facilmente esses elétrons, né? Essas cargas. Então, R1 menor do que R2. A resistência elétrica aqui do 1 é menor porque vai ter menos oposição à passagem de corrente no condutor 1 do que no condutor 2. Professor, tá, mas onde você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte. A fórmula da resistência elétrica em um condutor, ó, a resistência elétrica em um condutor pode ser calculada pela segunda lei de Ohm, que é o quê? É essa forma aqui, ó. A resistência vai ser ρ, essa é uma letrinha grega, tá? L, que é o comprimento, sobre A. Professor, o que significa esse ρ aí? Ρ é a resistividade do material. E cada material tem o seu. Você lembra que ano passado, você viu que o sócio, tipo assim, ó, você tem uma barra, um tamanho L0, aí ela dilata. Você esquenta ela, ela dilata. Ah, eu lembro, o sócio mostrou. É ΔL. E como é que você calcula esse ΔL? Professor, é L0 vezes alfa vezes Δθ. Por quê? Porque é o comprimento inicial vezes esse alfa, que é um coeficiente de dilatação. Cada material tem o seu, professor. Vezes a variação da temperatura. Lembra disso? Da mesma sorte. Cada material tem a sua resistividade. Tem material que é um isolante, por exemplo, que tem uma resistividade bem alta, né? A passagem de corrente elétrica por ela é dificultada. Agora, tem equipamentos, tem materiais, por exemplo, o cobre, que a resistividade é baixa, né? Que as cargas fluem bem tranquilamente por ele. Ah, professor, essa é a fórmula do Pedrão, né? Pedro Braga tá aí? Se não tiver, melhor ainda, porque eu não ganho processo, né? Mas olha só, é ρL sobre A, ou seja, rola. Ai!
Pedrão ama, que eu sei. Brincadeira, Pedrão. Não precisa ficar bravo comigo, não. Rho Mas é é sobre verdade, a... por que você tá falando que é brincadeira? Ele ama mesmo. Ah, e você tá aí, né? Tá, Ai, que gosta. obrigado. Então, olha só, gente. Não, foi assim que eu falo, foi O assim João na hora. perguntou, mas isso depende também da quantidade de condução ou não? Sim. Pedro, João Pedro, aqui a gente está só contestando, eu estou te considerando o seguinte, eu estou, como se fosse um novelo de lã, ai que chique, né? Eu estou desatando, né, um emaranhado de fios que eu estou desatando a perninha. E eu quis te mostrar, olha só, que quando eu tenho um condução maior, eu tenho uma resistência maior. Quando eu tenho uma área maior, eu tenho uma resistência menor. E agora eu vou te provar matematicamente usando a segunda lei de Ohm. Porque pensa comigo uma coisa. Ó, se eu tenho um comprimento maior, são diretamente proporcionais. Olha só, eu tenho uma resistência maior. Ah, professor, e se eu tenho uma área maior, são inversamente proporcionais, né? Ó, uma resistência menor. Ah, e aí quando você pergunta para mim, João Pedro, ó, depende da quantidade de condução. Quantidade de condução, quem vai me mostrar que parâmetro que é esse? É a resistividade. Se eu tenho uma resistividade alta, o que vai acontecer? A resistência vai ser alta. Então, por mais que eu tenha um comprimento pequeno, uma área grande, essa resistência tende a ser grande também. Beleza? Ah, então tá, professor. Então escreve aí para eu poder anotar, porque eu já estou com os dedos coçando para anotar. Então, olha só. A gente vê que R significa resistência elétrica. E a resistência elétrica, qual que é a unidade, gente? Entendi. Então, resistência elétrica vai ser dada em ohms. Que é essa letrinha grega, ó. Ohm. Já o Rho é a resistividade do material. Essa resistividade, vamos escrever aqui, ó. Resistividade do material. Cada material vai ter a sua. Ó, assim como na dilatação, cada material tem o seu coeficiente de dilatação, então, cada material tem a sua resistividade. E aí? E aí que isolantes, ó, materiais, vamos diferenciar aqui comigo, ó, materiais condutores, você vai ter uma resistividade, um Rho pequenininho, ó, Rho pequeno. Já materiais isolantes, aí você vai ter uma resistividade bem grande, né? Porque eles não gostam que passem corrente elétrica neles. Então, ó, você vai ter um Rho grandão, bitelão, enorme, Dudu. Ai, professor, já viu? Já usei, bebê. Ai, então tá bom. Professor, qual que é a unidade dessa resistividade? Vamos isolar aqui comigo, ó. Depois você anota, olha que titinho, ó. Se R é Rho L sobre A, mesma coisa aqui comigo. Gente, qual que é a unidade de resistência? Só é ohm. O Rho, não sei, então repete. Unidade de comprimento. O Y do sistema internacional é metro. E a área do sistema internacional é metro quadrado. Então, ó, vou simplificar esse negócio, ó. Tchan, tchan. Isso aqui vai ficar assim, ó. Ohm é igual a Rho vezes 1 sobre metro. Quem está dividindo passa multiplicando. A unidade do Rho é ohm vezes metro. Gente, pelo amor de Deus. Tem gente que fala assim, só é ohms por metro, né? Não, não é ohms por metro, não. É ohms vezes metro, tá? Senhor, se eu quiser falar só assim, ó, ohm metro, pode? Ai, pode. Ohm metro, quanto mais, maior. Ui, né? Loucura, tá? Ohm vezes metro, tá bom? Beleza. Então, é isso. Professor, esse método que você fez aqui é igual para achar a constante, né? Que a gente tinha achado, ó, da força elétrica é K, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado. A gente não sabia a unidade do K, aí você substituiu aqui Newton, aí aqui ficou Coulomb vezes Coulomb ao quadrado sobre metro quadrado. Aí a gente viu que esse K era Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, né? Inclusive, quem for fazer recuperação hoje, eu gravei um videozinho e lá tem
3 questõezinhas de força elétrica. Dá uma olhada com carinho. Professor, mas por que você escolheu desse jeito? Não é que eu escolhi, não. É porque eu mandei as questões semestre passado, é o planeta que escolheu das provas. Ai, mesmo, professor? É. Tá? Inclusive, falando de prova, semana que vem, nós vamos ter uma provinha. E essa provinha eu vou cobrar só eletrodinâmica, tá? Só essa parte aqui, ó, de corrente, potência e resistência. Deve ser 2 de corrente, 2 de potência e 1 de resistência. Beleza? Inclusive, aliás, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar a tarefinha de casa agorinha e você vai ver que eu vou tentar pegar questões aqui, ó, do seu livro, para facilitar. Todas as questões eu vou tentar pegar do livro aí para te ajudar. Tá bom? A Júlia pediu para eu escrever maior. Desculpa, Júlia, porque aqui eu queria ganhar um espaço, mas aqui está escrito assim, ó. Resistividade do material, ohm vezes metro. Cada material tem a sua. Materiais condutores vai ter um rho pequeno. Materiais isolantes vai ter um rho grande. L significa comprimento. Comprimento do material. E o comprimento, qual que é a unidade dele? Professor, é metro. Você acabou de falar para a gente. E A, gente, é a área do condutor. Então, ó, aí na matemática você chama de seção nominal, né? A área da secção transversal também pode ser, né? Então, ó, a área na rua, sabe como é que isso é chamado? De bitola. Ai, professor, esse nome é horrível. Eu sei. Ó, mas tem esse nome. Se você chegar assim na CAG e falar assim, me dá um cabo de bitola 3. Aí não existe, né? Mas de bitola 4, 2,5. Aí fala assim, então tá. É porque é a área da seção transversal. E isso daqui, gente, ou seção nominal, tá? Pode ser chamada assim também. Gente, olha só. A unidade do sistema internacional é metro quadrado, tá? Só que atenção. Na rua, você não vê um condutor de 1 metro quadrado, não. Porque 1 metro quadrado, pelo amor de Deus, né, gente? É um condutor, um monstro, é uma anaconda, né? Ela vem em milímetros. Então, atenção, tá? Eu vou repetir as matérias da prova, João, rapidinho, tá? Olha, e vou escrever. Pronto. Então, olha só. Só para poder fixar, posso apagar só esse pedacinho aqui de cima? Ou alguém está copiando? Pode? Deram um joinha? Ó, então, lembra, viu? Atenção. Ó, vou colocar aqui, ó. Atenção. Como que eu converto de milímetros quadrados para metros quadrados? Aí você tem que lembrar do professor Pedro Hidron, né? Caguei hoje daquele modelo, né? Duro, da cor marrom. Lembra? Então, olha só. Se você está passando de metro para milímetro, você multiplica por 10, né? Professor, multiplica por 10 aqui, meu filho, ó. Vezes 10. Então, se você quer passar de metro quadrado para decímetro quadrado, elevou o quadrado em cima, elevou embaixo. Elevou em cima, elevou embaixo. Elevou em cima, elevou embaixo. Ou seja, 1 metro quadrado equivale a 10 a sexta milímetros quadrados, tá? Muita atenção. Agora, para a gente poder aproveitar esse desenho, essa ideia do desenho, então, ó, aí eu paro para vocês anotarem e põe a matéria da prova, prometo. Olha só. Gente, quanto maior o comprimento, maior a resistência, que você vê aqui, não é? Então, se você quiser acrescentar nessa parte do desenho, você vem e coloca assim, ó. Resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Professor, então é só eu escrever aqui, né, ó. Resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Bicho ficou pequeno aqui, mas aceita. Tá bom, senhor. E aí? E aqui, ó, a gente vê que a resistência é inversamente proporcional à área. Então, ó, a resistência
é inversamente proporcional à área. O que acontece? Se a área aumenta, diminui a resistência. Então, vem e coloca, adiciona aí, ó, a resistência elétrica, ali não deu para colocar elétrica, porque ficou pequeno, é inversamente proporcional à área do condutor. E agora, conforme eu prometi, vou dar aí um tempinho para vocês, tá? Enquanto isso, eu vou mandar aqui no chat para vocês a matéria das provas aí. Olha só. Então, ó, o que eu vou cobrar? Eu vou cobrar uma questão de corrente elétrica, ou pode ser ida, ou pode ser volta, tá? Lembra daquele esqueminha que eu fiz para vocês? Ah, lembro, professor. Tem até nos formulários lá que você mandou para a gente, né? E, professor, você vai mandar aquelas videoaulas também? Posso mandar, né? Meu nome é pronto. Então tá. Então, ó, 2. Vai cair uma questão de potência elétrica. Aquela parte de consumo, tá? De energia elétrica. Vai cair. Aí, gente, é uma questão, é uma prova discursiva. E não vai ter alternativa lá. Então, você presta atenção, faz as contas direitinho. Então, ó, uma da potência útil. Vai cair uma da primeira lei de Ohm. E outra da segunda lei de Ohm. Ai, professor, mas você está ensinando só hoje? Ai, mas ó, as questões, tá aí ó, no chat para vocês. As questões vão ser extraídas aqui, ó, da tarefinha para o lar que eu vou passar agorinha. E nós vamos fazer um exemplo agora também, tá? Então pode ficar tranquilo e sossegado. Professor, e para a gente poder estudar aí, manda uns vídeos aí para nós, para ajudar nós. Manda demais, olha só, vou mandar aqui, vou pegar aqui os links agora. Ó. Já vou te mandar aí. Esses vídeos eu preparei lá para o estado, mas assim, tá eu gostei bastante da aula, sabe? Tá curto, tem exemplo resolvido e é até aqueles vídeos que estavam lá nos formulários que eu mandei para vocês do Google Forms, tá? Então eu acho que vai ser bem interessante. Acho que você vai conseguir se preparar bem com isso. Eu já estou pegando os links aqui e já mando para vocês aí, tá? Não, dá isso. Aula 3, que é a de resistência, lei de Ohm. Pronto, isso. Ó, vídeos de apoio. Professor, o senhor vai querer quase todos os cálculos ou resumo? Chegando na resposta final, eu gostaria dos cálculos. Aí, eu não sei como é que o Sérgio vai fazer. Vocês vão, me fala aí, vocês vão postar as respostas? Como é que vai ser? Você vai... Não, mas o formulário não tem como você postar, né? Como é que vai ser esse negócio, hein? Ele explicou mais ou menos para vocês ou não?
Bom, eu já vou deixar antecipado o seguinte, se for possível, eu vou querer sim os cálculos, tá? Para mim ver como é que vocês estão fazendo, né? Prova discursiva é importante. Então, olha só. 01, corrente elétrica. Tchan, copiei o link. 02, potência elétrica. Vou pegar o link aqui agora e copiar. E, por fim, mas não menos importante, tá aí, meus amores, ó, os links para vocês, tá? Ó, no do Pedro Ita, deixa eu ver aqui, ó. Ele fala pra gente descrever como chegou na resposta, porque não tem como colocar 100% dos cálculos, não cabe. Pode ser, aceito, tá? Vocês podem fazer dessa forma, falar assim, ó, professor, usei essa forma, depois usei essa outra aqui, cheguei nesse valor, cheguei nisso, e o resultado é esse. Pode ser, para mim eu aceito, tá? Deixa eu ver aqui. E o que mais que vocês mandaram aqui no chat? Beleza. Então tá, ó, tá aí os links para vocês. Guarda os links, copia, cola aí, ó. Mas se bem que se você tiver com preguiça, é só você pôr lá no YouTube, assim, ó. Ítalo Vector Eletrodinâmica. É a aula 1, aula 2 e aula 3, tá? Só essas aulas aí, tem exercício resolvido lá para vocês. São videoaulas curtas, de 10, 15 minutos, bem tranquilas para vocês brincarem. Posso apagar o quadro, gente, e aí terminar a nossa linda encontrinho? Deixa eu fazer o seguinte, agora eu vou copiar esse negócio aqui no bloco de notas, porque senão eu mesmo esqueço. Né? Se eu mesmo esquecer, aí a prova fica errada e aí vocês vão me xingar. Rapidinho. Antigamente eu gravava a aula, né? Agora não. Agora o planeta que grava, é mais top. E aí, ô Senhor, né? Que não, Jesus. Pronto, salvei aqui. Vamos lá fazer um exemplo e terminar essa bagaceira louca. Olha só. Gente, no final da aula eu gostaria, vou até aparecer aqui agora, porque agora é a hora. O Henrique está de cabeça para baixo. Eu vou tirar um printzinho aqui assim, ó. Quem quiser aparecer na câmera aí para a gente fazer uns back knives, vai, aparece aí. E eu vou tentar marcar vocês, tá? Olha só. Vamos lá. 3, 2, 1. Aê! Ah, peraí que a margem estava aparecendo. Vamos de novo. 3, 2, 1. Aê! Ai, meu Deus do céu. Já vou salvar aqui no meu Paint antes que eu perca, né? Esse print maravilhoso. E aí, abre o quadro branco aí, salvei, beleza. Então, olha só. Abre o quadro branco aí. E agora, a tela do quadro branco, né? Nós vamos fazer um exemplo desse danadinho aqui. O exemplo 4 vai ser o seguinte, ó. Vai ser o último exemplo de banho. Ai, que triste, prof. Pois é. Vai ser o último exemplinho aqui para a gente
poder brincar. Ó, para o lar, qual que vai ser a tarefinha que eu gostaria que vocês fizessem? Antes que acabe a aula. Para o lar, livro 10, páginas 12, 13 e 14, tá? Faz da 13 até os complementares aí, repetitivo, ó. Para o lar, página 12 a 14, do 13 ao 24, tá? Do livro 10, tá? Livro 10. Professor, agora faz um exemplo aí para nós terminar essa aula, né? Descansar, que eu não aguento mais ouvir sua cara. Ai, obrigado. Então, olha só. Vamos supor esse exemplo aqui, ó. O banho final. Ai, meu Deus do céu, que eu me doido. Pois é, o banho final. Vamos supor, a gente sabe que a resistência, a gente tinha achado 9,69, né? Mas vamos supor que deu 10. Vamos arredondar para ficar mais fácil, tá? 10 ohms. Tá bom, senhor? O comprimento dessa resistência, ela fica enroladinha, né? Mas se eu esticar ela toda assim, ó, vai dar 1 metro. A área dessa seção nominal, né, a área, né, do condutorzinho lá, é de 2 milímetros quadrados. Eu quero que você calcule para mim a resistividade, né? Então, ó, calcule a resistividade do resistor do chuveiro. Então, tá bom, professor. É só aplicar a fórmula do Pedrão, né? É. Qual que é, professor? Ai, amo. Então, tá bom. Rho L sobre A. Só que, olha só, você tem que tomar cuidado com uma coisa aqui, hein? Isso aqui está em milímetros. Pode? Não, professor. Aí você acabou de apagar aí, a gente sabe que 1 metro quadrado é 10 a menos 6 milímetros. Ó. 1 metro quadrado equivale a 10 a menos 6 milímetros quadrados. Portanto, 2 milímetros quadrados vão equivaler-se a uma chance. E aí, teacher? E aí que nós vamos ter a seguinte situação. Ai, tem menos de 1 minuto. Que triste. Então, esse aqui, ó, o x vai ser 2 vezes 10 a menos 6. Então, substitui, ó, 10 é igual a ρ vezes o comprimento, que é 1 sobre 2 vezes 10 a menos 6. Você vai achar que essa resistividade dá quanto? 20 vezes 10 a menos 6, ohm vezes metro. Como a gente tem menos de 1 minuto, quero falar para vocês o seguinte, quero agradecer do fundo do meu coração, obrigado de coração por vocês aparecerem hoje, fizeram essa surpresa maravilhosa, fiquei muito, 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 muito feliz mesmo de ver o rostinho de vocês, espero que estejam bem, e Deus abençoe cada um de vocês, ó, beijo grande, bons estudos, qualquer coisa me chama, liga meu telefone, me manda um WhatsApp, que eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Tchau, coraçãozinho para vocês, vai cair qualquer minuto, momento, tá? Ah, tem alguém falando que não bate papo comigo também, né? Tchau, tchau. Ah, valeu, gente. Obrigado.